Olá, tudo bem? Hoje vamos conhecer um pouco das três principais visões sobre a negociação. A negociação em si tem três lados, que são as visões das partes interessadas. Muito raro, mas possível. Existem negociações que envolvem mais que duas pessoas, o que complica ainda mais as partes chegarem num acordo em comum. A negociação eficaz depende de competência, não somente de aspectos da realidade externa, como também dos processos de percepção, perspectivas, sentimentos, atitudes, crenças, valores, além das necessidades. Por isso, vamos entender aqui as diferentes visões de quem está negociando. Quem tem algo a oferecer e inicia o processo de negociação tem uma visão específica. Pode ser sobre o seu produto ou mesmo sobre a outra parte. A visão sobre o produto ou serviço é de que o mesmo possui características suficientes que dispensam comentários, reforços de venda e que não tem o que se negociar pela sua plenitude de conceitos e posicionamentos de mercado. Porém, o vendedor aqui deve refletir sobre a visão do comprador sobre a mesma situação. É aí que entra a sua visão sobre o comprador. Bom, o perfil do vendedor deve ser de caráter atento. Eu acredito que uma das características, uma das melhores características do vendedor é essa, a atenção. É perceber qual é o perfil do seu cliente, né? Quando você vai fazer uma venda, quando você vai trabalhar com uma pessoa, você tem que fazer esse levantamento de dados, ver como ela se comporta, quais são as suas necessidades, qual é o perfil do cliente. Então, o fundamental é entender e saber o que a pessoa que está na sua frente vai precisar. Além de ter que ser uma pessoa correta, falar adequadamente, ser formal. Eu acho que essas são as características que formam o perfil do vendedor. E quem está do outro lado? O que busca? Como deseja? Quanto está disposto a oferecer em troca disso? Essas questões, quando analisadas, ajudam o vendedor a tecer uma negociação sem conflitos e mediante uma ótica mais horizontal e vertical sobre a situação. Com certeza, o resultado da negociação será mais vantajosa para si, sem criar um conflito com a outra parte e, principalmente, ambos ficarão satisfeitos com os resultados. O comprador é quem está do outro lado, disposto a dar algo em troca para receber algo que deseja muito. Esse processo de pensar está muito relacionado às ligações comerciais, de compra e venda, mas também pode ser entendido dentro do processo de relacionamento humano nas organizações. O comprador tem necessidades e desejos, e quando busca pelo vendedor, que tem algo que ele deseja, vai com objetivos claros e limites no seu poder de negociação. E pensa que do outro lado tem alguém precisando vender. Os terceiros são pessoas que estão de fora de uma negociação e têm uma visão neutra da situação. Essa visão pode contribuir e muito, principalmente na resolução de conflitos na negociação. No ambiente corporativo, essa terceira pessoa pode ser um colega de trabalho, um superior ou ainda um gestor de outra área. Numa comercialização, essa visão terceira pode ser de um fornecedor e até mesmo de outro comprador ou vendedor. É importante compreender que a terceira visão sobre a negociação permite chegar a um ponto de equilíbrio, que é onde a negociação deve primar como objetivo. Ponto de equilíbrio é o exato momento na negociação em que as partes ficam satisfeitas, cedendo e recebendo do outro algo que possa ser compartilhado. Encontrar o ponto de equilíbrio tem sido um desafio para os negociadores, pois nem sempre as partes envolvidas sabem qual é esse ponto para si. O que muitas vezes vem à mente é que precisa ter o melhor com maior quantidade. Para levar a negociação ao ponto de equilíbrio, os negociadores devem conhecer as condições reais e possíveis, ter expectativa, visão de futuro, dinamismo e, claro, colocar-se no lugar do outro. O Sebrae oferece uma ampla gama de cursos, palestras, consultorias. O vendedor, especialmente, ele tem que buscar essa formação pessoal, ou seja,
e visitar essas palestras, né, se inscrever nessas palestras, fazer esses cursos, desde técnicas de negociação até atendimento ao cliente. Existe uma série de cursos e palestras que o Sebrae oferece gratuitamente. É só se inscrever lá no site e participar. Uma das coisas a se pensar é que numa negociação as pessoas vão se comportar de acordo com a sua realidade percebida e que negociar torna-se um processo de descoberta da experiência subjetiva. O ponto de equilíbrio é conhecido também como a teoria do ganha-ganha, no qual os dois lados devem sair vencedores ao final de uma negociação. Um dos grandes problemas quando duas pessoas estão negociando, especialmente o cliente e o vendedor, é que o vendedor muitas vezes não entende o que o cliente precisa de verdade. Buscar entender o que o cliente precisa realmente é o grande X da questão. E dentro dessa necessidade do seu cliente, buscar oferecer o que você tem na sua empresa ou seu serviço. A teoria do ganha-ganha está além de uma teoria, pois é quase impossível que as partes ganhem de forma idêntica numa negociação. O que acontece realmente é que as partes conseguem a maior parte do que desejam. Bom, pessoal, espero que tenham aprendido um pouco mais sobre técnicas de negociação. A gente se vê em breve. Até lá!